Estamos a poucos dias da eleição e o Boulos está zonzo. E é uma tentativa lamentável, eu digo, de parte da mídia de endossar esse discurso. Diminuiu um pouquinho. Ela diminuiu um pontinho. Vou dormir na casa dessas pessoas. Boulos foi perguntado sobre o contrato do governo federal com a Enel e ficou muito irritadinho. Olha, o presidente não estava nem mal informado nem equivocado, porque se você recuperar, Flávia, a fala completa do presidente, é que ele se disporia a discutir a renovação se a Enel fizesse os investimentos que não fez. A Enel não fez os investimentos, não fez absolutamente nada, pelo contrário, sequer cumpriu o acordo que tinha feito desde o apagão de novembro do ano passado e, por isso, não deve ser renovado. Então, essa tentativa de jogar a responsabilidade para o governo federal não cola. O responsável é o Ricardo Nunes. Só para concluir, por favor, Raquel. O responsável é o Ricardo Nunes, que não fez a poda de árvores, que não fez a sua lição de casa. O responsável, se a gente quer falar de fiscalização da Enel, é o Tarcísio, que não botou a Arcesp, que é a responsável legal para fiscalizar a Enel no seu descumprimento do contrato, e o responsável é a Enel. Não vamos forçar a barra, senão a gente acaba querendo fortalecer uma fake news de véspera de eleição. Candidato, 15 dias depois do presidente Lula estar na pulha, às margens do G7, com toda a diretoria da Enel, e falar que iria renovar o contrato dela, porque eles estavam prometendo mais investimentos e que não teria mais apagão nas regiões onde ela atua, o ministro de Minas e Energia, ele fez um decreto tratando da antecipação da renovação dos contratos das distribuidoras de energia. E no dia do apagão, ele estava também na Itália, num evento do Grupo Esfera, num painel ao lado de um dos diretores globais da Enel, onde eles falaram naturalmente sobre as renovações dos contratos das empresas de energia. O ministro Alexandre Silveira falou com naturalidade. Essa renovação estava sendo discutida entre o governo federal e a empresa, candidato. Estava sendo discutida caso houvesse os investimentos da empresa que não aconteceram. Agora eu fico surpreso, Raquel, com esse esforço de parte de vocês de querer jogar um apagão que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade no colo do governo federal. Não tem esforço, é o Lula que deveria podar árvore em São Paulo, Raquel? A gente só está mostrando os fatos. Parece que há uma O governo tentativa... federal estava fazendo esforço de renovação. O senhor concorda com ele? É essa a pergunta da Flávia. Se me permite, escutei. Parece que há uma tentativa de reproduzir um discurso desesperado do meu adversário, que não está aqui hoje, inclusive, em respeito a vocês, um discurso desesperado do meu adversário, porque não fez a sua lição de casa, porque o seu aliado político não fiscalizou a Enel, como ele não tem mais em quem jogar culpa, além da árvore e do vento, jogou no Lula, por não ter feito poda de árvore, e é uma tentativa lamentável, eu digo, de parte da mídia, de endossar esse discurso. Boulos, não faça isso, Boulos, Raquel. É uma pergunta legítima a da Raquel. Como vestir a camisa de nervoso, como o Marçal não está dando certo, então ele vestiu a própria camisa de invasor e disse que vai dormir nas casas dos eleitores. Vou rodar essa cidade, em cada região, conversando com as pessoas de cada área, que trabalham com o que for. Pessoas que, inclusive, várias delas já toparam de receber nas suas casas. Vou dormir na casa dessas pessoas. E ele foi mesmo. Tinha que a chegada aqui na sua casa. Que prazer, que honra. Obrigado, Honra. obrigado por me receber. Nossa. É verdade, trouxe uma pizza pra gente comer. Vamos comer sim. Vamos lá? Porque a nossa ideia é justamente essa, de ficar na região, dormir na casa das pessoas, conversar com as pessoas, e a Rose e o Toninho toparam me receber hoje aqui. Com licença, Rose. Vamos entrando, é uma honra, Guilherme Boulos. Acho que é a terceira vez que você vem aqui, né? Já tinha vindo aqui das outras. Deus, Toninho. Quem ainda está indeciso, por favor, dá 50. É isso aí, gente, Boa noite pra vocês. Amanhã é live o dia inteiro. Mas o desespero é tanto que até mesmo sair de casa até a eleição, como o Marçal, ele irá fazer. Pessoas lembrando que isso foi o que fez o Marçal nas
Na sexta-feira ele saiu de casa e só foi voltar no domingo, ficou correndo pela cidade de São Paulo, né? E aí as pessoas falam, isso não é novidade, o Marçal fez isso. Tentou censurar uma pesquisa que coloca ele no lugar dele, longe da prefeitura. Estamos a poucos dias da eleição e o Boulos está zonzo. Na semana passada ele brigou com as pesquisas, entrou inclusive na justiça para tentar suspender a divulgação de uma pesquisa do Datafolha. E a grande bomba que Boulos prometeu no final de semana foi uma cartinha, estilo carta do Lulinha Paz e Amor de 2001. Anunciou um grande fato novo durante o debate da noite de sábado. E se ele dispunha do fato novo, por que não anunciou durante o debate, né? Já se prenunciava que o fato novo dele, ou a bomba que ele anunciava, seria um traque. Então ele tenta compor a imagem ou fabricar uma imagem de que está apoiado por uma frente ampla, quando sabemos todos que a frente ampla, em verdade, está do lado do outro, né? Tem lá 12 partidos na coligação do Ricardo Nunes, a maioria deles partidos que participam do governo Lula em Brasília, né? Então, e agora vem com essa encenação. Em verdade, o Boulos está querendo, o Boulos de 2024 está tentando virar o Lula de 2002, né? Aquele Lula que assustava o empresariado, aquele líder sindical que se notabilizou pelas grandes greves do ABC paulista, que era conhecido como Sapo Barbudo, temido pelo empresariado. Esse personagem, para atenuar a sua imagem de radical, lançou uma carta aos brasileiros, em que ele prometia respeitar contratos, prometia não virar a mesa da economia na ocasião, e, aliás, cumpriu a promessa. Lula ganhou aquela eleição, assumiu em 2003 e cumpriu a promessa. Então, o Lula conseguiu. Mas foi um trabalho que demorou muito. O Lula teve 3 derrotas até conseguir essa suavização de imagem que o fez presidente da República pela primeira vez. Aqui não, aqui o Boulos tenta fabricar o mesmo processo na reta final da campanha. Então, se quem leu a manifestação dele, a carta dele aos paulistanos, nota que ele está fazendo uma autocrítica, está reconhecendo que a economia, o mundo do trabalho mudou e que nós da esquerda, diz ele, nós da esquerda deixamos de falar com essa gente que à margem da CLT foi ganhar a vida, foi encher a geladeira por conta própria, né? Deixamos de falar. Ele diz, anota na carta, a periferia mudou. E ele reconhece, dá o braço a torcer. Diz que não enxergou essa nova periferia. E não será em uma semana que ele vai convencer essa nova periferia, que de fato mudou e que está hoje parcialmente com o seu adversário, com o Ricardo Nunes, e não porque considera o Ricardo Nunes o Odo Borogodó, o melhor prefeito da história de São Paulo. Alguns até vão com ele por considerá-lo o mal menor. Mas, se consideram o atual prefeito mal menor, a ponto de reelegê-lo, é porque consideram o Boulos o pior das alternativas, ou a pior das alternativas, né? Então ele tenta reverter isto, mas, infelizmente para ele, Fabíola, estamos a pouquíssimos dias da eleição, estamos aí a 6 dias da eleição, e não se muda uma realidade dessa maneira. Tem uma novidade nas redes dele, isso aqui é o conteúdo do Boulos desde o começo da campanha. Tem novidade nenhuma. E você é um caminho muito perigoso você fazer o anúncio que ele fez. Olha, vou apresentar na segunda-feira uma novidade bombástica. A partir dali é possível mudar o rumo da campanha, não sei o quê. Quer dizer, você joga uma expectativa e não corresponde. Aí, para o eleitorado, fica muito ruim. É muito perigoso essa estratégia dele. Não a estratégia em si de ir de casa em casa, isso de bairro em bairro, ou dormir na casa dos eleitores, isso aí tudo bem, é legal. Mas você anunciar isso, anunciar uma carta dessas, que é uma carta sem novidade nenhuma, como sendo uma grande bomba, foi, eu acho que um tiro no pé, um erro. A montanha pariu um rato.
Boulos está em desespero e fazendo todas essas pataquadas, pois a pesquisa de hoje, 22 de outubro, mostra que a diferença entre o invasor e o atual prefeito diminuiu impressionantes um mísero ponto. Nunes, do MDB, tem 51,7% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 39,6%. Votos em branco, nulo, nenhum, somam 5,3%, não sabem ou não responderam 3,4%. A gente está falando... Oscilou, então. Oscilou dentro da margem de erro, né? A gente está falando de uma diferença de 7 dias, da última pesquisa realizada e divulgada no dia 15 de outubro para essa pesquisa de agora, 22 de outubro. É uma diferença de 7 dias. O Ricardo Nunes tinha 52,3%, cai para 51,7%. Então, diminuiu 0,6%, ou 0,6 pontos percentuais. O Guilherme Boulos tinha 39,2% e sobe para 39,6%. Então avançou 0,4 pontos percentuais. A diferença diminui 1 ponto percentual, está dentro da margem de erro, mas não mostra nenhuma capacidade de arrancada por parte de Guilherme Boulos que possa ameaçar o Ricardo Nunes, que continua na liderança desde o início do segundo turno. Todas as projeções feitas em segundo turno mostram justamente essa distância. Em algumas pesquisas ela é de 10 pontos, em outras pesquisas chega a 15 pontos. Então realmente você tem aqui uma avenida que precisaria ser superada por Guilherme Boulos para conseguir trazer algum tipo de impacto para o Ricardo Nunes. As pesquisas não têm mostrado isso. Agora, Carol, faltando 5 dias para a eleição, fica difícil tirar um coelho da cartola que possa fazer com que esses números tenham uma mudança significativa, né? Boa noite a todos. Eu estou aqui para conversar com você, que assim como eu, está 2 dias sem energia elétrica na sua própria residência. São Paulo não pode viver à luz de velas. Mais de 900 mil pessoas hoje estão sem energia. Muitas delas deixaram sua casa sozinha. E vontade.